Sejam todos bem-vindos, você que está aqui no presencial, né? É assim que se fala agora, né? No presencial, aqueles que estão online, estão através do Instagram ou através do YouTube, sejam todos bem-vindos para esse momento tão maravilhoso, né? Servir ao Senhor em adoração, em testemunhos, né? Vocês já começaram a ver o testemunho aqui do nosso passo de fé, que é para um outro local, que nós temos certeza que o Senhor está à frente, porque se Ele não estivesse à frente, nós não deveríamos dar esse passo. Mas como sabemos que Ele está à frente, nós estamos dando esse passo de fé, porque queremos fazer um pouco mais para o reino de Deus. E é necessário dar passos de fé. Amém, queridos? Dê um passo de fé, não tenha medo, né? Quando o Senhor disser para você, dê um passo, dê um passo. Eu lembro uma vez que um pastor pregando e ele fez uma analogia de uma pessoa que estava escalando um monte, esses homens que escalam a montanha, né? E ele caiu do penhasco, foi caindo, e de repente ele ficou pendurado. E ficou escuro, estava escuro, ele não sabia a altura que ele estava do chão. Olha só que situação, né? E ele ouviu uma voz dizendo para ele assim, ó, corte a corda. Ele, não vou cortar a corda. Só que ele estava ali entre a vida e a morte. E ele ouviu uma voz, corte a corda. E ele fala, mas se eu cortar a corda, eu vou cair mais ainda, eu vou morrer. Ele não cortou a corda. Quando amanheceu, no outro dia, encontraram um homem morto, pendurado, a 1 metro do chão. Que situação, né? Era o próprio Deus falando para ele, corte a corda, tenha coragem, tenha fé, tome uma decisão. Mas se eu cortar eu vou cair. Ele já tinha caído o suficiente já. Se ele cortasse a corda naquele momento, ele estava a 1 metro do chão. Mas como estava escuro, ele não sabia, ele achava que ia cair centenas de metros ainda, mas ele estava perto. E Deus falando para ele, corte a corda. E ele não teve coragem, mesmo ouvindo aquela voz dizendo para ele, corte a corda. Deus muitas vezes nos diz, dê um passo. Eu estou aqui vendo o que está acontecendo. Deus está diante de nós, queridos. Ele sabe a situação que nós estamos vivendo, se nós suportamos ou não, Ele sabe de todas as coisas. E você deve crer nisso. Amém? Nessa noite nós continuaremos com o nosso tema, né, desse mês, Jesus é. Nessa noite Jesus é e continuará sendo para sempre. Amém? O nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador e o sentido da vida. Antes de ler aqui o texto, quero convidar você, nessa terça-feira, às 20 horas, nós temos aqui um rápido encontro, aqui na Hope. Nós vamos fazer um momento de oração. E algumas vezes nós já fizemos esse momento de oração e veio vários irmãos aqui conosco orar. Então eu quero convidar você, terça-feira, às 20 horas, estar conosco aqui, comigo, com o pastor Eber, com a Célia, com a Mari, né, para a gente orar. E precisamos orar também, né? Não só ofertar e dizimar e ouvir a palavra e adorar, nós precisamos orar também. Quantos podem estar aqui na terça-feira? Faça um esforço, querido. A vida é desta maneira. A vida requer muitas vezes, ou a maioria das vezes, né, um esforço da nossa parte. Abra sua Bíblia, então terça-feira, hein? Dia 24. Abra sua Bíblia em Mateus. O Heber até leu o texto aqui. Mateus 11.
Eu vou ler o versículo 27. Vinte e sete, 28, 29 e 30. Abra sua Bíblia aí e vamos ler o texto. Jesus disse: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Graças a Deus. Senhor, obrigado pela oportunidade que temos de estarmos reunidos como igreja do Senhor, membros do teu corpo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos, com fôlego de vida, louvar ao Senhor nessa noite. Podemos compartilhar o nosso avanço na fé, podemos compartilhar a nossa alegria ofertando na tua casa, e agora podemos também, ó Pai, participar desta maravilhosa palavra. Nos abençoe, Pai, nessa noite, por meio da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu já contei aqui que quando eu era criança, meu pai, que não sabia ler muito bem, ele pegava a Bíblia, dava na minha mão ou na mão da minha irmã e pedia para que nós lêssemos a Bíblia para ele. Mas é claro que por trás disso estaria uma estratégia dele, né, para que a gente gostasse de ler a Bíblia ou tivesse essa prática de leitura. E a Bíblia é também um livro de história, porque relata muitos ocorridos, tanto do ser humano e do próprio Deus. E nisso eu passei a gostar muito de história, eu gosto muito de história. Isso também me despertou para ler muitos livros, e principalmente o que eu gosto é biografia. Eu gosto muito de ler a respeito da vida daqueles homens, daquelas mulheres que fizeram algo extraordinário aqui na terra. Porque eu acredito realmente que Deus nos colocou nesse mundo para um objetivo. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem encontrar o sentido da vida. Muitas pessoas não conseguem. Uma das pessoas que me marcou muito na minha leitura de biografias foi Fanny Crosby. Quem já ouviu falar? Ninguém nunca ouviu falar? Fanny Crosby. Essa mulher do século XIX, filha de crente, ela com um mês de nascido, no século XIX, ela teve um problema nos olhos e o médico principal da cidade não estava presente. Aí levaram para um outro homem. E esse homem não cuidou dela como deveria, ela ficou cega, com um mês de vida. Um mês de vida ela ficou cega. E ela viveu 94 anos. Morreu na virada do século XX. Fanny Crosby foi uma das mulheres mais usadas por Deus para compor versos e músicas de adoração a Deus. Ela escreveu vários deles que estão no hinário, que estão no cantor cristão, que estão na harpa cristã. Uma mulher cega que adorava a Deus escrevendo, que adorava a Deus cantando. Ela nunca chegou a enxergar nada. Então, ela agradeceu a Deus no final da sua vida por ter dado a ela. Ela não reclamou que ela passou 94 anos da vida sem enxergar nada, porque ela perdeu a visão com um mês praticamente, e criança com um mês não enxerga ainda muito bem.
Então ela passou 94 anos da vida dela, e ela, quando criança, adolescente, quando aprendeu com os pais sobre a igreja, sobre servir a Deus, e Deus deu-lhe um dom maravilhoso de escrever hinos de adoração a Deus. Uma pessoa cega. Procure a biografia dela, que você vai ficar surpresa como Deus usou essa mulher por 90 anos. E muitas pessoas pegaram as suas músicas e fizeram dessas letras de música mesmo de adoração a Deus. Como nós, né, os batistas já cantaram muitos, né, e as pessoas nem sabem de quem estavam cantando. No cantor cristão, e as músicas dela estavam todas lá. Uma mulher que viveu cega. E qual foi o sentido da vida dela, que ela disse? O sentido da minha vida foi adorar a Deus. Ah, mas ela casou? Ela casou com um homem que também era cego desde criança. E tiveram uma vida longa juntos, sem nunca um ter visto o outro. Algo surpreendente na vida daquela mulher, que aquilo que parecia ser uma tragédia, né, para o pai e para a mãe daquela criança de 1 mês, aquilo que, né, qualquer um diria, não, é uma tragédia isso, como que pode? Que médico incompetente é esse e tal, mas será que se ela tivesse as 2 vistas muito boas, teria sido a Fanny Crosby que é conhecida hoje? Então nós, durante a nossa vida, dependendo da nossa criação, do lugar que nós fomos criados, da maneira que nós fomos criados, nós vamos traçar a nossa vida, o sentido da nossa vida. E se você procurar o que é o sentido da vida, é o maior questionamento do ser humano. O ser humano, o maior questionamento do ser humano é: qual é o sentido da vida? De onde nós viemos, para onde nós vamos? Ninguém sabe, a ciência, quer dizer, não sabe como a vida começou na Terra, não sabe. Nós acreditamos que foi Deus que criou, e eu acredito. E o único ser que Deus criou, que tem esse monte de problema com a vida, é o ser humano, não é os animais. Os animais cumprem o propósito de Deus certinho. Olha, os animais são exemplo para nós. Eu lembro na minha adolescência, na adolescência, né? Desculpe os adolescentes, mas adolescentes, eu vou falar para você também, né? O que meu pai, muito sábio, falou para mim, era outros tempos, né? Meu pai chegou para mim e falou assim: vai ler Provérbios 6:6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Eu tinha 13 anos de idade. Naquela época eu precisava trabalhar com 13 anos. E eu fui trabalhar logo depois, com 14 anos. Os mais antiguinhos, como eu aqui, sabem disso. E meu pai usou a Bíblia e falou assim: vai ter com a formiga preguiçoso. Com um adolescente. E eu agradeço a Deus, porque Ele usou meu pai para me corrigir na adolescência. Porque eu precisava aprender o valor do trabalho, de ganhar dinheiro, de ser justo, honesto. A minha vida foi tratada dessa maneira. Por isso que o pai e a mãe têm que ajudar os filhos a encontrar o sentido da vida. Não chegar a 40 anos, 30 anos de idade e estar ainda sendo sustentado pelo pai e pela mãe. O sentido da vida, qual é o propósito e o significado da sua vida? As opiniões, né? Eu vou trazer aqui algumas opiniões para você ver. E você pode se encaixar numa dessas opiniões aqui. Algumas opiniões que as pessoas têm a respeito do sentido da vida. Porque as pessoas, elas tendem a
a buscar essa direção, esse conforto na filosofia. Deveria buscar na teologia, na Bíblia. Mas a maioria das pessoas buscam na filosofia, porque é bonita a filosofia, né? A filosofia às vezes é bonita. E qual é o principal sentido da vida para a filosofia? Quem quer arriscar? Sabe qual é? Felicidade. Então, o sentido da vida para a filosofia é a felicidade. Se Fanny Crosby fosse pensar que para ser feliz precisava enxergar, ela ia ser uma pessoa murmuradora a vida inteira. E não tem pecado, um dos pecados piores diante de Deus é você ser murmurador. Então, para a filosofia, qual é o principal sentido da vida? É a felicidade. Outros dizem que é conhecer a si mesmo. Eu preciso fazer uma introspecção, eu preciso conhecer a mim mesmo, né? Outros falam que é perseguir os seus sonhos. Isso aqui a gente vê muito, né? Persiga seus sonhos. Qual é o seu sonho? A pessoa nem tem sonho estabelecido. Aí chega alguém para ela falando palavras bonitas. Persiga os seus sonhos. Qual é o seu sonho? Quem poderia levantar agora e dizer, meu sonho é fazer isso. A maioria das pessoas nem sabe, nem sonhar a sonhos. Mas a filosofia diz isso. Persiga os seus sonhos. Outros dizem assim, eu quero se tornar a pessoa que eu sempre quis ser. Mas o que sempre você quis ser? Aí as pessoas não sabem. Outros falam, quero colocar tudo de si, né, em meus sentimentos, em meu trabalho, em minhas crenças. Eu quero colocar tudo de mim. Você já viu, nos Estados Unidos tem muito isso, né? As pessoas que querem se isolar da sociedade. Elas saem da Califórnia, né, o estado mais populoso dos Estados Unidos. Elas saem da Califórnia e vão para as montanhas lá sozinhas, vão morar no meio do mato. O sentido da vida delas é aquilo lá, é se isolar. Ela não quer ver gente, ela quer ver animal. Outros dizem assim, o sentido da vida é submeter ao destino. O que o destino quiser, para mim está bom. Será? E a hora que vem aquele momento tão difícil na sua vida, aí você vai falar que é o destino? O destino quis assim? Outros vão dizer assim, valorize cada sensação agradável que você tem. A vida é isso, é valorizar a sensação agradável que nós temos. Outros dizem assim, eu quero deixar o mundo um lugar muito melhor do que eu encontrei. Não é bonito isso? Essa é top da filosofia, né? Eu quero entregar o mundo, deixar o mundo melhor do que eu encontrei. Os políticos falam isso, né? Eu quero deixar São Paulo, vou deixar São Paulo melhor do que eu encontrei. Isso é uma filosofia de vida, né? Outros dizem assim, eu quero servir a humanidade. É uma filosofia maravilhosa essa. Vocês não concordam, não? Quero servir a humanidade. Olha que desafio, hein? Que sentido para a vida, né? Todos parecem, né, e são dignos, né, de elogios, parecem bonitos, bons, né, para a vida. Mas provavelmente você já perguntou, né, para você mesmo, e talvez você esteja lutando ainda com isso. Qual é o sentido da vida? Será que é tudo isso aqui que as pessoas pensam? Será que realmente é desta maneira que a nossa vida vai viver? Você vai passar essa vida aqui? O apóstolo Tiago, é claro que ele usou esse texto como uma repreensão para as pessoas, porque as pessoas estavam dizendo assim, eu vou para tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou para tal lugar, eu vou fazer aquilo, eu vou para tal região, eu vou fazer aquilo. E Tiago, o apóstolo Tiago falou assim, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã? O que é a vida de vocês? Porque as pessoas estavam tão soberbas,
elas excluíam Deus da sua vida, né? Elas queriam excluir Deus da sua vida. Se promover e dizer que ela está no controle de todas as coisas. E as pessoas, não, porque amanhã eu vou fazer isso, depois da manhã eu vou fazer aquilo. E Tiago fala assim, o que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Mas dizendo que a vida é rápida. A vida é muito rápida. Para nós aqui, para alguns pode demorar 40 anos, 90 anos, 100 anos, mas não é rápida demais a vida. E muitas pessoas não encontraram o sentido da vida. Eu acabei de mostrar para a Célia ali um convite que eu acabei de receber agora. A pessoa insistindo em falar comigo, eu acabei de receber um convite. E eu falei, se Deus quiser, eu estarei lá amanhã. Sabe para onde? Para pregar num funeral, amanhã cedo. Como que eu vou falar que eu vou lá amanhã? Como que eu vou me autodizer? Não, eu vou lá amanhã e pronto, acabou, deixa comigo. Não, o que a Bíblia quer é que eu fale isso assim, se Deus quiser, amanhã estarei lá, diante de um caixão, pregando o Evangelho. É claro que é uma advertência do apóstolo. Exatamente isso. Mas a vida é realmente incerta. A vida é incerta. E geralmente as pessoas não têm noção disso. Elas tratam a vida como qualquer coisa. A vida é preciosa. Dia após dia, minuto após minuto. E se a pessoa não encontrar o verdadeiro sentido para a vida, é quase que uma vida desperdiçada. Passa tão rápido e ela não entendeu o significado da vida e nem o sentido da vida. No ano 2000, na pandemia, foi quando eu me aposentei. Nós saímos da GM depois de 34 anos, eu e muitos amigos, né? E nós nem tínhamos recebido o primeiro salário, ou nem a indenização toda nós tínhamos recebido ainda. 15 dias depois de nós termos assinado e saído da fábrica, um amigo meu faleceu. 15 dias depois de trabalhar 40 anos, esse meu amigo, com apenas 55 anos de idade. Saímos, 15 dias depois, ele andando de bicicleta, com os amigos, aquele monte de gente, né, que gosta de andar de bicicleta, né, aquele pelotão lá, caiu no chão, na rua. Chama o SAMU, leva para o hospital, uma veia do cérebro rompeu. Uma veinha do cérebro bem pequenininha. Rompeu. Os médicos tentaram resolver a situação, não teve jeito. Ele nem tinha recebido a indenização ainda total. Ele não tinha sacado sequer R$1 da previdência privada que nós temos na empresa. E no velório dele eu conversei com a esposa e a esposa falou assim para mim, nós nunca imaginamos, ele nunca falou que tinha dor de cabeça, ele nunca fez um exame, uma tomografia, para saber que tinha um aneurisma. E você sabe quanto tempo você vai durar? Você sabe qual é o sentido da vida? Para onde você vai? Você já sabe que você veio para a terra. Mas para onde nós vamos depois daqui? Qual é o sentido depois daqui ainda? Se a pessoa não sabe o sentido da vida aqui agora, como que ela vai saber depois? Quando Jesus disse essas palavras, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele estava conversando com uma multidão de pessoas
que havia nascido e crescido debaixo da lei. A lei. Essas pessoas viviam pela lei, se relacionavam com Deus pela lei, se relacionavam com as pessoas pela lei. A lei começou com os 10 mandamentos, e a lei se tornou 613 preceitos. Olha só. Qual era o sentido da vida dessas pessoas? Viver a lei, mesmo sabendo que ninguém poderia cumprir a lei. Deus estabeleceu, olha, 10 mandamentos, hein? Já estaria bom para nós, né? Mas aí os homens vieram e foram desdobrando isso, e se tornou 613 preceitos. Você consegue imaginar isso? Como era a vida desse povo? Era 365 mandamentos negativos. 365 mandamentos negativos, correspondendo ao número de dia do ano. Então, é como que cada dia dissesse para uma pessoa: não cometa uma transgressão hoje. 365 mandamentos negativos, para lembrar a pessoa a cada dia: não erre, não erre, não erre, não erre, não erre. Pensou? Tinha 248 mandamentos positivos, relacionado ao número de ossos. Sabia que você tem 248 ossos no corpo? Cadê os médicos aqui? É isso ou não? A lei tinha 365 mandamentos negativos, 248 mandamentos positivos, relacionado ao número de ossos ou órgãos importantes do corpo humano. Como se cada membro dissesse à pessoa, cada membro do corpo vai dizer para a mesma pessoa: cumpra comigo um preceito. Imagine você viver assim em todo momento, queridos. Viver somente por regras. Imagine você viver todo dia acordando por regras. Pode, não pode. Pode, não pode. Pode, não pode. Então você teria que pelo menos conhecer todos os preceitos da lei. E se você não conhecesse? Quando Jesus entrou em cena, que é o nosso ponto aqui importante, as pessoas andavam como? Como que ele falou? Cansadas e estressadas. Tentando o quê? Tentando agradar a Deus. Como agradar a Deus? Pode, não pode. Até hoje nós vivemos assim. Alguns lugares é assim: pastor, pode fazer isso? Pode. Pastor, pode fazer isso? Não pode. Aqui com nós não é assim não, viu? É bom deixar claro, né? Aqui não está ninguém aqui para dizer qual é a lei para você, não. Pode, não pode. O seu relacionamento com o seu vizinho, todo o negócio que você ia fazer, tudo que você ia fazer com a sua vida, dependia da lei. Agora você imagina como essas pessoas estavam estressadas, tentando agradar a Deus pela lei, tentando agradar as pessoas pela lei. E geralmente se aperta muito mais as pessoas, para quê? Para tentar controlar as pessoas. E todo mundo quer controlar a outra pessoa, né? Todo mundo quer controlar o outro. E elas estavam ocupadas, se esforçando em fazer cada coisa melhor. Não, eu preciso fazer isso melhor, eu preciso fazer isso melhor, eu preciso fazer isso melhor. Mas qual é o não que esteja totalmente errado isso aqui. Qual é o sofrimento disso, queridos? O sofrimento é que você não consegue. As pessoas andavam estressadas e cansadas porque elas não conseguem sozinhas agradar a Deus. Você não consegue agradar as pessoas sozinho.
Você não consegue viver sozinho de uma maneira que satisfaça você mesmo. Aqui está a prova. Eles não conseguiam desfrutar de Deus, porque eles não estavam preocupados com Deus, eles estavam preocupados com eles, em fazer o quê? Aquilo que a lei mandava. Eles nunca alcançavam o objetivo, eles perderam, na verdade, o sentido da vida. Deus não deu a lei para ninguém sofrer. Na verdade, Deus deu os 10 mandamentos, né? E depois isso foi transformado em 613 preceitos. Olha a carga nas pessoas. Olha como as pessoas querendo, né, uma vida mais leve, mais suave, que alguém compreendesse elas, que amasse realmente elas. Não, ninguém amava ninguém. Eles amavam baseado na lei, como você fosse somente obrigado a fazer aquilo. Eles enxergavam como a Deus, então? Eles enxergavam Deus como o quê? Um legislador. Quem é o legislador? Aquele que faz a lei. Então, Deus é muito duro com a gente. Deus é duro demais conosco. Eles enxergavam Deus assim. Eles enxergavam Deus como um juiz severo. Ó, se você errar aqui, ó, 1 milímetro aqui, ó, você vai ser punido. Era assim que Deus enxergava as pessoas? Era assim que Deus queria para as pessoas? Ou foram os homens que fizeram isso? Eles viam Deus como um promotor. Eles viam Deus como um policial, né, celestial, cósmico, obcecado de manter as pessoas na linha, né? Mas por quê? Porque aquilo foi passado para eles, né? Lembra-se, eles nasceram e cresceram vivendo dessa maneira, e estava cada vez pior. Aí chega Jesus, manso, humilde, olha para o céu e fala: Pai. Imagina a situação daqueles homens. Jesus ia orar, pegava as coisas na mão, olhava para o céu e dizia: Pai, graças eu te dou. Ele tratava Deus como pai, não como um juiz severo, não como, né, um promotor, um policial cósmico que está perseguindo as pessoas. As pessoas viviam dessa maneira, queridos, porque elas estavam debaixo de um jugo terrível, que não conseguiam cumprir. Quem tem que cumprir meta aqui? Só eu que tinha que cumprir meta? Olha lá o Felipe. Quem tem que cumprir meta aqui? Eu chego no posto de gasolina, abastece aí o cara: o senhor quer trocar o limpador? Não, o carro é novo. O senhor quer comprar um cheirinho para pôr no carro? Não, acabei de lavar o carro. O senhor quer comprar não sei o quê? Eu falei: meu, tudo isso é sua meta? É a minha meta. Se eu não fizer isso aqui, tá até o frentista, coitado. Até o frentista. Tem algum gerente de banco aqui? Dá dó do gerente de banco. Dá dó dos coitados que são gerente de banco. É pior do que você, acho que, viu, Felipe? Coitado do gerente de banco. Meta. Nunca, a empresa nunca está satisfeita. Eu lembro que meu gerente uma vez falou assim: olha, eu vou apertar um pouquinho mais para você. Eu falei: caramba, mais ainda? O que eu tenho que fazer agora? Tem que ir lá no restaurante pegar um cafezinho, servir para a turma? Deixa seu trabalho na área de engenharia, vai lá agora buscar um café para servir as pessoas? Agora imagine você viver assim, essa vida, e achar que isso é o sentido da vida. Achar que o sentido da vida é ganhar dinheiro. O sentido da vida é casar, a ter um monte de filho. O sentido da vida qual é para você? Alcançar meta. Nunca houve uma geração tão estressada
da geração moderna como a nossa aqui. O trânsito, né? Você acha que o trânsito está legal no Brasil? Eu estou estressado com o trânsito. Eu pegar o carro e sair no trânsito já fico apavorado já. Porque é todo mundo louco, roubo, assalto. E as pessoas precisam se proteger, compra uma arma. Compra uma arma. Qual é o sentido da sua vida? Se formar e ser um grande profissional? É só isso? É muito pouco isso, queridos. Tem um sentido muito melhor. Nesse texto de Jesus nós podemos tirar 3 aqui, reflexão, aplicação para a nossa vida. Se Jesus for o sentido da sua vida, primeiro, você vai conhecer a Deus. Aquelas pessoas que viviam debaixo da lei não conheciam a Deus. Nem os fariseus conheciam a Deus. Nem os saduceus conheciam a Deus. Nem os zelotes conheciam a Deus. Nenhuma daquelas pessoas conheciam a Deus. Conheciam a lei, mas não conheciam a Deus. Sabia que tem gente que leu a Bíblia tantas vezes e não conhece a Deus? Leu a Bíblia porque ele é obrigado a ler a Bíblia? Sabia que tem pessoas na igreja há 50 anos que não conhecem a Deus? Não terrorismo isso aqui não, irmãos. Isso é verdade. Você sabia que tem pessoas que têm título, né, de teólogo e não conhecem a Deus? Porque o sentido da vida delas, na verdade, não foi conhecer Deus. Foi ter conhecimento das coisas que acontecem no mundo. Para dar uma resposta para as pessoas. Pensando que você sendo um teólogo, você tem resposta para tudo. Que resposta vou dar para aquela irmã amanhã que perdeu o marido? Para aquele filho que me pediu para pregar lá no sepultamento do pai, que resposta eu vou dar para ele? Eu tenho a resposta? Primeiro, se Jesus for o sentido da sua vida, você vai conhecer a Deus. Ao contrário disso, você não vai passar de um religioso, como muitas pessoas são religiosas. Elas não conhecem a Deus. Ela conhece todo o sistema religioso, mas não conhece a Deus. Jesus falou assim, é o versículo 27, né? Ele diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. A não ser o Filho, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então ninguém vai conhecer a Deus se essa pessoa não tiver a revelação de Jesus. Eu já vi muitas pessoas dizer assim, eu já li a Bíblia 50 vezes. Perguntar para a pessoa, você conhece a Deus? Ou você conhece a letra? Se Jesus for o sentido da sua vida, você vai conhecer realmente a Deus. Você quer ver quem é Deus e como é Deus? Você precisa conhecer a natureza de Jesus. Se Jesus for o sentido da sua vida, você vai conhecer a Deus, porque Jesus é Deus. Se você não conhecer a Jesus, se Jesus não for o sentido da sua vida, você nunca vai conhecer a Deus. E o seu relacionamento nunca vai passar de simples religiosidade. E qual é a religiosidade? Isso pode, isso não pode. Não é assim que eles viviam? Não é assim que muitas pessoas vivem hoje? Porque elas não conhecem a Deus. Ou elas conhecem a Deus como um tirano. Elas não conhecem a Deus como Pai.
Você precisa conhecer Jesus. Ninguém pode ir ao Pai senão por Jesus. O próprio Jesus disse isso. Ele disse: eu e o Pai somos um. Então o sentido da vida é Jesus. Porque se Jesus for o sentido da sua vida, você realmente vai conhecer a Deus. Ao contrário, você não vai conhecer a Deus. E a gente vê isso quando as pessoas idolatram pastores, idolatram denominações. Essas pessoas não conhecem a Deus. Elas conhecem a religiosidade. Segundo, se Jesus for o sentido da sua vida, não o seu trabalho, porque se o teu trabalho for o sentido da sua vida, e amanhã, a hora que você chegar lá, e alguém te chamar e falar aqui, assina aqui porque você não faz mais parte, a tua vida vai desmoronar. Se o sentido da sua vida for a sua mulher, o seu marido, bem que você deve cuidar do seu casamento, mas se isso for o sentido da sua vida só, amanhã, se a tua mulher pedir o divórcio, você se mata. Porque eu já vi homens se matar porque a mulher queria se divorciar. Eu já vi. Eu conheci, estou falando do que eu conheço. O homem se matou, amigo meu, trabalhou décadas comigo. Quando a mulher chegou para ele e disse: eu quero divórcio, esse homem se matou. Então o sentido da vida daquele homem era a esposa. Mesmo que você deva cuidar da esposa, ela não é o sentido principal da sua vida. O sentido principal da nossa vida deve ser Jesus. Eu conheço um pastor que se desviou totalmente, está com a barriga encostada num balcão de bar. Eu conheço. Porque o sentido da vida dele, sabe qual que era? Não era Jesus. Pastor, não era Jesus. Era o filho. Aí o filho morreu. O que ele fez? Ele largou a igreja, largou tudo. Está nos botecos, bebendo, enchendo a cara, porque o filho morreu. Mas eu também conheci pastor que perdeu o filhinho com 3 anos de idade. 3 anos de idade. Quando o filho morreu, passou alguns dias, ele tinha uma responsabilidade de pregar numa conferência. E aí, você iria na conferência pregar a palavra de Deus? Seu filhinho morreu faz 2, 3 semanas, com 3 aninhos de idade. Ele foi lá, subiu num púlpito, abriu a Bíblia e falou assim: irmãos, eu quero contar um testemunho. Meu filhinho ficou doente. Meu filhinho de 3 anos ficou doente. E eu orei para que Deus curasse ele. Mas Deus preferiu levá-lo. E Deus falou para mim assim: eu o curei para sempre. Ele é meu. O teu filho é meu. E eu estou aqui para pregar sobre esse Deus maravilhoso, que disse para mim que aquele filho não era mais meu, era dele. O sentido da vida daquele homem era Jesus. Ah, pastor, esse homem não tem sentimentos. Tem, eu conheci ele. Um grande homem de Deus. Um pregador maravilhoso da palavra. Segundo, se Jesus for o sentido da sua vida, a sua vida deixa de ser um fardo. Você para de sofrer por coisas banais. Se Jesus for o sentido da sua vida, você para de sofrer por qualquer coisa, porque Jesus é o bom pastor. O bom pastor cuida de nós. Ele traz alívio para a nossa alma. A sua voz, quando Jesus fala, acalma o nosso coração, traz paz para nós. Se Jesus for o sentido da sua vida, a sua vida deixa de ser um fardo. As pessoas fazem da vida um fardo por qualquer coisa. Ele é um médico. E é um médico dos médicos. Ele conhece o nosso coração, a nossa alma.
e cuida de nós. Se Jesus é o sentido da sua vida, você está em boas mãos. Ele é o melhor médico de todos. Não é isso, doutor Alessandro? Não é isso, Thalita? Os médicos aqui. Jesus é o melhor médico. Se Ele for o sentido da sua vida, o seu coração não sofrerá por coisas banais. A sua alma não vai estar entregue a qualquer sofrimento. E terceiro, se Jesus for o sentido da sua vida, você encontra descanso. Você encontra o verdadeiro descanso que as pessoas tanto precisam. Quantas pessoas hoje estão aí sofrendo? A ansiedade sempre existiu, viu? Sempre. Olha na Bíblia que Jesus mesmo falou assim, ó: não andeis inquietos, cuidado com a ansiedade, não se preocupe com o dia de amanhã. Mas hoje, a nossa geração, acho que nunca teve uma geração tão ansiosa com a nossa. Tempo bom, queridos, que eu era jovem, adolescente. Que maravilha, que saudade que eu tenho da década de 70. Sinceramente eu tenho, da década de 80. Nós éramos pobres, não tinha nem telefone em casa, tinha. Telefone lá, o grandão lá, nem isso tinha. Que maravilha. Não tinha celular, não tinha essa internet, não tinha nada disso aí. Que maravilha. Que outro mundo. Hoje você vê as crianças ansiosas demais. Sofrendo, as crianças sofrendo. Se Jesus for o sentido da sua vida, você vai encontrar descanso para a sua alma. Essa correria do mundo, né? Porque a religião, querido, a religião não traz descanso para ninguém. A religião nunca trouxe descanso para ninguém. Mas Jesus disse: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e vocês vão encontrar alívio, descanso. Qual é o sentido da sua vida? Qual é o sentido da sua vida? Há alguém aqui nessa noite cansado? Há alguém aqui nessa noite sobrecarregado? Seja qual for, com a religião, com as pessoas, com o sistema. Há alguém aqui nessa noite que está cansado, com a alma cansada, com o coração apertado? Há alguém aqui? Eu quero orar por você. Vamos ficar em pé? Eu quero te convidar a entregar tudo isso nas mãos de Jesus. Todo esse sofrimento, essa angústia, essa ansiedade, essa preocupação exagerada. Eu quero te convidar nessa noite a descansar em Jesus. Jesus disse: venham a mim, venham a mim. Ele não disse: vá a tal igreja, vá a tal pastor, vá a tal profeta. Ele falou: venham a mim. Quem está cansado da religião, quem está cansado do sofrimento, das perdas, das lutas, quem está cansado, eu não consigo dar um passo, eu estou sofrendo, eu estou ansioso, eu estou desanimado. Olha que convite maravilhoso. Eu não posso fazer esse convite para você, porque eu não vou solucionar o teu problema, mas Jesus pode dizer para você: venha a mim, faça de mim um sentido para a tua vida. Vamos orar. Entregue ao Senhor Jesus a tua vida nessa noite. Entregue a sua vida, entregue o seu coração, entregue a sua alma, entregue o seu destino, entregue os seus planos, entregue os seus projetos, entregue a sua ansiedade, entregue a sua dor, a sua perda. Entregue a Jesus nessa noite. Entregue, pois Jesus é o sentido para a vida. Ó Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por Jesus, nosso Senhor e Salvador, obrigado pela obra redentora da cruz do Calvário, obrigado porque Jesus é o bom pastor, é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores, é aquele que penetra o mais profundo das nossas almas e que conhece o nosso sofrimento.
Ó Senhor, obrigado por essas vidas tão preciosas que estão aqui nessa noite. Que o Senhor receba essa vida nessa noite, que o Senhor receba essa ovelha, que o Senhor cuide desse homem, dessa mulher, e dê a ele o sentido real da vida. Abençoa, Senhor, todos que nessa noite se colocam diante de Ti, ó Pai, e lançam diante de Ti o sofrimento, a ansiedade. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Todos que aqui estão, aqueles que estão acompanhando online, todos que estão, Pai, ouvindo essa palavra, e que Teu nome seja glorificado, Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Uma semana maravilhosa.